Shalom, todo mundo. Shalom. Shalom, pessoal. Glória a Deus pela sua vida preciosa, por estar aqui compartilhando essa palavra nessa noite com você. E nós queremos hoje compartilhar um pouco mais sobre a reunião das conexões, né? Os grupos pequenos, aquilo no qual estamos trabalhando há algumas semanas. Glória a Deus pela sua vida preciosa. Gostaria de lembrar que o nosso objetivo maior ao realizar a reunião da conexão é dar continuidade a Mateus 28, 18, quando Jesus manda os seus discípulos ir por todo o mundo e fazer discípulo de todas as nações, né? Não apenas de algumas nações, mas de todas. Ou seja, em todos os lugares onde os discípulos tivessem a oportunidade de pregar o Evangelho, eles deveriam pregar e deveriam anunciar a Jesus. Falamos sobre o texto de João 15, quando Jesus fala que sem ele nada podemos fazer, que ele é a videira e nós somos os ramos. É interessante ver que essa conexão primeira é o que deve existir, deve nos mover no sentido de nos fazer prosperar, no sentido de nos fazer florescer, de receber seiva, de receber alimento, de receber graça, de receber revelação, de receber instrução e também de receber direcionamento, palavra revelada, de receber toda a condição que vem do céu para passarmos para as pessoas. Só consegue fazer uma conexão com outras pessoas em termos de reino de Deus, é lógico, quem tem uma conexão duradoura, permanente com Jesus. E é interessante que o Senhor nos chama para isso, né? Para sermos esses instrumentos de amor, esses instrumentos de cura, esses instrumentos de esperança nessa terra. Então, a conexão, ela vem do nosso coração conectado com Deus. Onde nasce uma conexão? Um grupo pequeno. Onde nasce? Do desejo de nós levarmos Jesus para outras pessoas. Mas eu diria que nasce ainda antes disso, nasce da nossa própria conexão com Deus. Da conexão entre Deus e nós, a nossa ligação, nossa comunhão, nosso relacionamento, ele vai redundar, ele vai expressar o quanto de Deus nós temos na nossa vida. Então, esse é um tempo de fazermos conexões firmes, duráveis com Deus e com a sua palavra, pois isso nos dará a condição de levarmos o Evangelho a outras pessoas e de levarmos o Evangelho no poder do Espírito Santo, com graça, com alegria, de levarmos o Evangelho com entusiasmo, né? Com vida, com esperança de verdade. Então, os grupos de conexão são reuniões pequenas que acontecem nas casas, de preferência semanalmente, que pode ter de 2 a 10 pessoas, para falar de Jesus, onde se compartilha uma palavra, pode haver algum louvor, mas desde que seja breve, e oração, e depois onde se tem um mínimo de tempo para que as pessoas também interajam, falem umas com as outras, porque também é importante isso. A conexão deve ter no máximo 1 hora, né? E estourando esporadicamente 1h30. Por que esse limite de horário? Porque nós queremos fazer uma estrutura de funcionamento que seja viável e que seja algo que se possa fazer numa praça de alimentação, num shopping, que se possa fazer na universidade, numa escola, que se possa fazer em algum lugar onde você possa encontrar uma pessoa e ali falar de Jesus, fazer um discipulado e algo prático e não na estrutura de culto. Você não pode pensar em conexão pensando no culto da igreja. Não tem que ser como a igreja que primeiro eu oro, depois eu tenho que cantar 3, 4 louvores. Não é isso, tem que ser uma coisa bem mais simples e importante, algo acessível, tá bom?
bom? Esses são princípios importantes para o acontecimento dos grupos pequenos ou das conexões. Nós estamos chamando células, grupos pequenos, de grupos de conexão, tá bom? Nas conexões, nós vamos estreitar nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. A conexão tem alguns objetivos, né? Fortalecer a nossa fé, depois pregarmos o Evangelho, levarmos o Evangelho a outras pessoas descrentes também, criar vínculos entre as pessoas que participam da reunião pequena, quer sejam da igreja ou não, né? Mas que exista relacionamento, que se crie ambiente para haver relacionamento. Então, igreja, na verdade, é uma oportunidade de sermos igreja fora das quatro paredes dos nossos templos e das nossas reuniões mais convencionais, como nós conhecemos. Então, a conexão é uma oportunidade de vivermos Atos 2, 41 a 47. Vamos ver o que está lá em Atos 1, 42 a 47. Olha só. De sorte que foram batizados os que receberam a palavra. Naquele dia agregaram quase 3.000 almas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas. Olha que ambiente maravilhoso. Ou seja, nessas reuniões existia um ambiente do sobrenatural, dos milagres de Deus, uma expectativa do agir de Deus. Coisa linda, né? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Mas eu quero chamar a atenção para o verso 46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa. Eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça do povo, né? E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Quem é que acrescentava? O Senhor acrescentava à igreja. Ou seja, não era aquela forçação de barra que você tem que obrigar as pessoas a falarem de Jesus, que você tem que forçar a pessoa a ter que evangelizar ou buscar alguém. Não é isso. Tudo que é feito assim, com o tempo acaba. As pessoas podem até fazer quando são forçadas, coagidas, constrangidas a fazer. Mas como não é algo natural delas, depois isso arrefece, se apaga. E nós não queremos algo que se apague, mas algo que seja o Espírito Santo, que trabalhe no coração de cada um de nós, para fazermos essas conexões, entendendo que cada conexão é uma missão divina, é uma oportunidade de levarmos a palavra. De levarmos a palavra e as pessoas conhecerem a Jesus, se arrependerem dos seus pecados e elas vão sendo salvas pelo poder do Espírito Santo. Então é muito maravilhoso nós sabermos disso, tá bom? Então é o Senhor que vai nos fazer perseverar todos os dias. Olha essas reuniões deles, eles tinham tanta sede, né? Que era todo dia, não era uma vez por semana. Então a igreja de Atos era uma igreja vibrante, uma igreja viva, um ambiente de fé, um ambiente onde o amor acontecia, mas que as coisas fluíam naturalmente, ou seja, o sobrenatural de Deus fluía para a vida das pessoas. E assim também deve ser conosco. Deus conta com você e comigo para sermos esses instrumentos dessa conexão entre Ele e as pessoas, né? Esse é um tempo em que Deus está chamando a nós como igreja para estendermos as mãos, sairmos das quatro paredes. Existem várias formas de levarmos o Evangelho. Existem várias formas de fazer evangelismo, seja individual, seja através de panfleto, folheto, seja através de mídias, de filmes, de mensagens, seja através de uma conversa, de uma visita, em hospitais, em escolas, em pontos de ônibus, em rodoviárias, em locais de fluxo intenso de pessoas, ou também através de eventos, se marcar eventos, chá,
chás, almoços, jantares. As estratégias são as mais diversas. Podemos evangelizar através da música, podemos evangelizar através do canto, né, da dança, podemos evangelizar através do teatro, podemos evangelizar através simplesmente de uma pequena reunião na nossa casa. Porém, a conexão ela vai nos permitir ter esse ambiente, né, para levarmos Jesus nessa outra modalidade de evangelismo também. Então, as nossas conexões elas terão como objetivo tanto edificar a igreja, mas também levar o evangelho para as outras pessoas, através dessas reuniões, através desses momentos em que estamos ali reunidos, tá? E eu quero proclamar que essas reuniões, esses momentos de conexão para nós, eles serão visitados pela presença de Deus. Pode ser coisa simples, mas onde Deus se manifesta, isso sim é o que vai fazer diferença em tudo que nós fizermos. Seja uma reunião, seja uma oração, seja um evento de colheita, seja o que for. Mas se o Espírito Santo ele estiver presente, isso sim é um diferencial. Isso sim é o que vai fazer total diferença. É uma diferença da água por vinho nas coisas em que há a presença do Espírito, nas coisas que há apenas uma organização humana, uma boa oportunidade, uma boa reunião, mas que não existe a presença do Espírito Santo. Aonde a presença do Espírito Santo está, os frutos disso existem. Quais são os frutos da presença do Espírito Santo? Amor, bondade, perdão, paz, generosidade. Então as pessoas vão saindo da agitação, vão saindo do orgulho, vão saindo do egoísmo, as pessoas vão saindo do isolamento, as pessoas vão saindo daquele estado emocional, agressivo e vão passando a viver uma vida em Cristo, uma vida de esperança, uma vida com Deus. E isso é maravilhoso. E Deus conta com você para ser um instrumento dele nessa geração. Os grupos pequenos, eles são uma chave para nós entrarmos aonde a igreja convencionalmente conhecida, ela não consegue atingir, mas os grupos pequenos, eles podem ir muito mais além do que o que um pastor poderia fazer, tá bom? Então é muito importante nós lembrarmos do fundamento disso. Por exemplo, a igreja ela não estava presente somente no templo, mas ela estava nas casas, ou primeiramente ela estava nas casas, né? É importante isso. Falamos anteriormente, mas quero relembrar aqui da presença de Deus no culto familiar na casa de Adão. E ali estava Adão, Eva e seus filhos. E Adão ali, ele cultua a Deus. Gênesis 4, de 1 a 7. Depois Noé, Gênesis 8, 20, 22, Noé é aquele homem que em casa, na casa, no pequeno grupo, na pequena conexão, na casa dele, ele guarda uma visão, ele guarda uma missão dada por Deus e não só guarda, ele desenvolve, ele põe em prática uma mensagem, um projeto que traria salvação para toda uma geração. Aonde foi que ele conseguiu fazer isso? No grupo pequeno. Então, ele fez isso na conexão mais forte que ele tinha. Quem era? A sua casa, a sua família. Então, nós vamos ver que a promessa de Deus, o ensino, o temor a Yahvé foi perpetuado nas gerações através de Abraão, de Isaac, de Jacó, e depois das tribos de Israel. E depois vem Jesus e essa palavra é levada não somente para os judeus, mas essa palavra quebra os portões e quebra toda a resistência que existia no sentido de que o evangelho fosse levado para quem não era judeu também. E vem Pedro, depois vem o apóstolo Paulo e quebra essas cadeias e leva o evangelho para os gentios. O que quer dizer gentil? Aquele que não era circuncidado, aquele que não era judeu, nem que era circuncidado, ou seja, eles eram considerados fora da aliança. E é tão interessante porque
Jesus, ele vem quebrar essas cadeias. Quando ele fala com a mulher samaritana, ali estava acontecendo, né, um poderoso avivamento missionário ali. Por quê? Porque um judeu não falava com uma samaritana, e Jesus vem, quebra esse paradigma e diz que a mensagem dele, a água que ele havia de trazer ao mundo, ela não era só para os judeus, ela não era só para aqueles que estavam com ele, mas aquele além fronteira, né? Na verdade, não existe fronteiras para o evangelho. Nós é que colocamos. Somos nós que colocamos as resistências e ficamos, às vezes, enclausurados na maneira de pensar, na maneira de evangelizar, na maneira de discipular, ou nos nossos dogmas, ou na nossa eclesiologia, na nossa forma de organizar a igreja, que às vezes nós vamos nos movendo, mas ficamos fechados no sentido de não levarmos adiante. E eu creio que Deus deu a Insegec uma palavra de sair de Roma e voltar para Jerusalém, sendo essas duas cidades locais figurados, né? Isso é uma linguagem simbólica para falar que a igreja não poderia ficar em Roma, ou seja, no tradicionalismo, no paganismo, apenas no que é racional, na lógica e na razão, mas que a igreja deveria voltar às escrituras, haveria de ser um povo vibrante, cheio do Espírito Santo, que levasse o evangelho, inclusive, de casa em casa. Deus nos chamou como Insegec para levar essa palavra de casa em casa. Deus conta comigo e com você para ser esses missionários, esses agentes de transformação dessa cidade e aonde mais Ele nos levar. Amém? Então, voltando aqui para a Bíblia, nós vamos ver coisas poderosas que aconteceram em pequenas conexões, no ambiente pequeno, né? Por exemplo, Lucas 2,52, aonde é que Jesus é revelado à mãe dele? Foi exatamente numa casa, né? O anjo apareceu e falou para Maria. E ali naquele ambiente de casa, de família, é que Jesus cresce, é ensinado e tudo mais. Depois, João 2,1, quero trazer de novo, porque isso é fundamento, tá bom? Então, antes que você diga de novo, você está falando dessas coisas, sim, porque eu acho que a palavra inspira, a palavra nos move, a palavra é combustível. Se a palavra de Deus não me inspirar a fazer as coisas, não será a palavra de um homem, porque a palavra de Deus, ela tem por trás dela o sim e o amém, e ela tem a força, a autoridade divina também. Então, é muito bom quando nós pensamos na palavra como esse instrumento de inspiração para nos ajudar a fazer as coisas, tá? O primeiro milagre de Jesus acontece numa casa, tá bom? No casamento, nas bodas de Caná. É interessante isso, pensarmos sobre esses detalhes. Depois nós vamos ver como foi que ele perpetuou o ministério dele. Chama 12 homens, traz para junto de si e começa a discipular aqueles homens, a passar conceitos. Jesus discipulava por preceito e por demonstração, não apenas por preceito, não apenas falando, mas também por demonstração. Era assim que os mestres antigos faziam. E Jesus, ao se conectar com 12 homens, ele estava querendo dizer que a missão, que o legado, que o ensino não seria perdido se houvesse uma conexão com outras pessoas que levariam à frente essa mensagem. Mais adiante, na carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2, nós vamos ver esse mesmo princípio reescrito, né? E o que da minha parte ouviste na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos que sejam capazes de transmitir a outro. Nesse simples versículo aí está também a outra estratégia do apóstolo Paulo, que foi usada amplamente por séculos, nos primeiros séculos da igreja e depois, ou seja, passar um a um, passe a outro, vá adiante, passe a outro, que seja capaz de passar a outro. Passar o quê? A essência do evangelho, o que temos visto e ouvido, o que temos aprendido de Jesus. Isso nós temos que passar, isso nós devemos perpetuar e devemos ensinar de modo que a pessoa saiba passar para a outra. É interessante pensarmos sobre isso também.
ao chegar o fim do ministério de Jesus, Jesus faz aquela ceia e ele encomenda um lugar. E é numa casa que acontece a ceia também. Interessante pensarmos nisso. Quando o Espírito Santo vem, eles estavam numa casa também reunidos. Então, em ambientes pequenos que essas conexões chaves aconteceram também no ministério de Jesus. E depois, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, vamos ver desde a igreja de Atos, retratada no livro de Atos dos Apóstolos, até livros como Romanos, Coríntios, Colossenses, Filemão. Nós vamos ver esse detalhe, essa atmosfera dos grupos pequenos, dessa conexão entre discipulador e discípulo, entre pastor e ovelha, entre irmão e irmão, entre pessoas que têm uma conexão com Deus e entre si, e isso fazia com que a mensagem do Evangelho não fosse morta, não fosse apagada, não se perdesse, mas fosse perpetuada no coração dessas pessoas, né? Então isso é muito importante para atentarmos. Deus conta conosco hoje para fazer o que aconteceu na casa do carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Atos 16. Uau, isso pode acontecer na minha casa? Sim, na minha e na sua casa. Irmão, este ano é um ano de milagres. Aí você diga, mas todo ano não é um ano de milagres? Sim, desde que você creia e abra o coração. Os milagres acontecem onde eles são desejados. Os milagres acontecem aonde você clama por eles, aonde existe uma expectativa para o mover de Deus. Aí sim os milagres acontecem. E é bom que eles aconteçam, é chave que eles aconteçam, né? E essas reuniões pequenas, elas devem ser reuniões marcadas por uma santa expectativa de ver o milagre de Deus. Nós não podemos fazer reunião sem sentido, uma coisa assim, eu vou reunir porque a pastora pediu. Não, nossas conexões devem começar, aquelas que ainda não existem, e as que existem, devem continuar existindo, mas realizarmos numa atmosfera de fé, numa linguagem de fé, do sobrenatural, do poder de Deus, aonde o Espírito se move, aonde o Espírito Santo traz uma palavra, onde se ora com fé. Por mais simples que seja, nós não precisamos ser doutores para liderar ou dirigir uma reunião pequena de conexão. Nós só precisamos ser crentes. Só precisamos ter o mínimo de instrução que a igreja dá, de formação, para que você saiba preparar, começar, dirigir e encerrar uma reunião e depois conduzir um provável discipulado, se existirem pessoas para serem discipuladas. Se não existirem, continue orando. Mas o que eu quero dizer é que a atmosfera da conexão do grupo pequeno deve ser uma atmosfera sobrenatural, de fé. Nas nossas reuniões não pode ser daquele povo morto ou daquele povo que só fala o que não presta. Não, conexão não é para se falar da vida alheia, conexão não é para viver murmurando pelo que não deu certo na nossa vida. Não, irmão, não é nada disso. Tem gente que pensa que, eu vou ser líder de conexão, que eu vou conseguir pessoas para eu compartilhar minhas raivas, compartilhar minhas conclusões a respeito da igreja, do ministério. Não, se você pensa em fazer conexões para isso, você não serve para ser líder. Esse não é o seu lugar. Você pode dirigir outra coisa, vai dirigir o carro da pipoca, menos uma reunião pequena na casa dos crentes ou na sua própria casa, porque as conexões não são lugares para fofoca. E toda pessoa que pensar em liderar uma conexão já deve ter em mente: começou uma fofoca, corta imediatamente. Isso é um remédio poderoso para não deixar com que os espíritos errados adoeçam as nossas conexões, tá? E depois elas não tenham força de se multiplicar ou se multipliquem de uma forma errada. Nós temos que ter reuniões pequenas saudáveis. Anote aí essa palavra: saudáveis. Grupos pequenos saudáveis, que tem objetivo, que não é morto, que é cheio do Espírito, que tem aquela expectativa santa dos milagres de Deus e que tem uma linguagem de fé.
uma linguagem que crê no sobrenatural de Deus, uma linguagem que crê no que o Senhor pode fazer por você e através de você, né? Que coisa maravilhosa é você chegar num grupo pequeno, numa conexão e ter, né, aquela pessoa que você pode chegar como chegar, mas ela tá ali. Às vezes ela não vai saber dizer muita coisa, mas só o fato de estar ali, às vezes é um abraço, às vezes é um café que serve, é um sorriso, é um apoio, é uma oração que faz. Que coisa maravilhosa é. Conexão é coisa de Deus, irmãos. Essas reuniões pequenas são instrumentos de Deus. Comece a olhar isso como sendo um instrumento de Deus para a sua vida. E eu quero declarar que esse ano nós vamos ter centenas de conexão na ICEGEC São Paulo. É mesmo, pastor? Sim, Deus pode fazer isso, pode. Quem é que vai operar nas moças, nos rapazes, nos adolescentes? Pode ter conexão? Claro que pode. Que poderoso é um adolescente que se decida a trabalhar com conexão. Agora, a regra é que ele se liga aos pastores, que ele tenha uma conexão com a organização dos grupos pequenos, para que não vá fazer coisas da sua cabeça, que não vá começar a criar coisas, inventar coisas sem sentido, mas que siga as orientações que a igreja dá, que são mínimas, para que as reuniões não virem bagunça, mas que elas sejam cheias da presença de Deus, sejam cheias de alegria, sejam cheias da palavra, sejam cheias do Espírito Santo e não percam os objetivos, edificação na palavra, edificação mútua e a integração das pessoas e também a proclamação do Evangelho e o discipulado dos novos, firmar essas pessoas na fé. Tá bom? Quando as reuniões perdem esses objetivos, elas se tornam tudo menos algo que vá frutificar em vidas, em novas pessoas para Cristo, porque vai se perdendo esse link, vai se perdendo a força, vai se perdendo a alegria para fazer isso. Por exemplo, tem células que têm 25 anos, 30 anos, é uma hora de repensar se ela não se multiplicou, se não gerou outros líderes, ou o próprio líder não sabia passar a visão da multiplicação, ou seja, o objetivo daquela reunião, que ela deve ser simples, que ela pode ser copiada, que ela pode ser feita por qualquer pessoa que tenha um mínimo de condição e que se submeta às orientações que a igreja dá. Então, às vezes, nós passamos anos fazendo reuniões sem propósito. Não que Deus não se aproveite disso e não se manifeste. Claro, onde a palavra de Deus é ensinada, normalmente as pessoas têm um proveito, né? Mas o que eu falo é que nós podemos ser mais assertivos, usar esse tempo, usar esse espaço, usar esse momento para falarmos de Jesus melhor, para falarmos de Jesus intencionalmente, mais planejado, no sentido de alcançar as pessoas. Então, para isso nós temos que aprender a falar melhor do Evangelho, saber pelo menos as 4 ideias centrais do Evangelho, saber que devemos passar a fé, os princípios de fé para os novos, para que eles não sejam derrubados na caminhada cristã, mas na conexão nós temos essa oportunidade de sustentar pela fé aqueles irmãos que às vezes são mais frágeis, né? Então, como é importante, então a conexão é um lugar do mover de Deus, é um lugar de fortalecer a unidade. Que coisa linda. Por exemplo, se você tem assim, muita queixa da igreja ou do modo que os seus líderes, os seus pastores conduzem, talvez você também não esteja apto, não porque você não sabe fazer as coisas, mas essa condição do coração fermentado, às vezes de amargura, pesado, uma pessoa de palavras pesadas, uma pessoa sem esperança. Então, isso coloca você fora da liderança de grupos pequenos, tá bom? Então, você talvez precise se curar, precise melhorar nesse sentido, para que a sua convivência seja uma convivência saudável e não tenha o fermento que leveda toda a massa, chamada amargura. Nós não queremos multiplicar esse fermento, chega desse fermento, nós queremos multiplicar o perdão,
o amor, a paz, a esperança, gente que fale mais essa linguagem. E eu creio que esses grupos pequenos, que essas conexões, elas serão poderosas nas mãos de Deus. E Deus conta com você para ser esse instrumento dele nessa jornada de fé, ok? Então, nada de espírito de rebelião, de espírito de contenda, de desobediência. Não, nós não queremos isso, mas nós queremos proclamar a palavra de Deus. Gente que queira somar, edificar. Gente que queira se envolver com a palavra. Irmãos, nunca vai faltar um púlpito para quem quer evangelizar. Ah, mas eu não tenho a quem chamar. Vamos, então vai para a rua, vai na internet, vai em algum lugar onde você crie pontes. Às vezes nós não bem utilizamos essa juventude, essa saúde que Deus nos dá. Então, irmãos, vamos usar tudo que temos nas mãos para fazer as conexões corretas, as conexões que valem a pena. Primeiro é com Deus, depois levar Jesus para os outros. Nós temos que ser um povo terminantemente decidido a viver no poder da fé, da palavra, do Reino de Deus para as nossas vidas. Voltamos aqui para o texto de Atos, né, que é a minha inspiração para falar hoje nesse terceiro encontro com você. Tá? Então, versículo 46, Atos 2, 46, você pode voltar comigo aí. E perseveravam unânime todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa. Perseveravam unânime todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa. Eles oravam, eles tinham uma linguagem de fé. É preciso alimentarmos a nossa linguagem de fé. Olha que bênção, né? Nossa linguagem de fé. Porque, irmãos, quem faz uma pessoa se converter a Deus não é minha fala, não. Eu posso saber falar, tem tanta gente que sabe falar e não converte ninguém. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo, de verdade. É o Espírito Santo que faz a transformação interior na vida das pessoas. Mas eu e você podemos ser esses semeadores, esses mensageiros que levarão essa palavra para o coração das pessoas. Todas as vezes que você pensar num grupo pequeno, você pensar num grupo familiar, no grupo de conexão, pense, eu sou um semeador, uma semeadora. Que maravilha! E você pode lançar essa semente, porque o poder não está no semeador, o poder está na semente. Mas é evidente que a semente não se planta sozinha por si só. É importante a ação do semeador, a decisão do semeador. Eu quero semear. Vamos pensar que você é um agricultor, ou uma agricultora, um fazendeiro, e você tem um celeiro cheio de sacos de semente. Se você não lançar mão um belo dia, não decidir trabalhar aquela semente, não decidir descer o saco do paiol, abri-lo, ver as sementes, selecionar, colocar no sol, limpar, e preparar a terra para semear, você pode ver que os anos vão se passar, você está lá com as sementes, mas não vai plantar, e certamente elas podem estragar e você pode não ter uma provisão em termos de alimentação, principalmente para quem vive de semeadura. Está aqui falando nessa linguagem mais rural, né, que não é a nossa realidade aqui, mas como a Bíblia fala bastante sobre isso, eu ainda pego esses exemplos para melhor ilustrar essa chama do Espírito Santo que nos manda pregar o Evangelho, que nos manda semear a palavra. Gosto muito do profeta Isaías, em um dos seus capítulos, quando ele diz: e tu, anunciador de boas novas, sobe aos altos montes e diz às cidades, né? Diz às cidades que o teu Deus está vivo, ou seja, fala para os aleijados andem, fala para os perdidos sejam encontrados, fala para os que estão oprimidos sejam livres, fala para os presos saiam das cadeias. Então a igreja tem essa voz profética, mas ela precisa não somente proclamar, ela precisa ir aonde estão os perdidos. E onde estão os perdidos? Lá fora.
lá fora da deputada Emílio Carlos 1508, e daí da sua igreja, daí da sua casa, da minha casa. Os perdidos estão fora. E nós temos a semente que pode levar essas pessoas a conhecer a verdadeira razão da existência humana e o conhecimento da resolução dos seus dilemas mais profundos que está em Cristo Jesus. Nós somos semeadores. Essa semente, ela tem que ser plantada, ela tem que ser transmitida, ela deve ser passada para outros, para levar a outros. Uma das grandes belezas de Mateus 28, da grande comissão, é a universalidade da grande comissão, ou seja, é o apelo do Espírito Santo, nas palavras de Jesus, dizendo: ide e fazei discípulos de todas as nações. Não é só da sua família, não é só da sua denominação, não é só da sua cidade. Às vezes nós somos profundamente barristas e só conseguimos ver o nosso entorno. Nós temos que ver muito mais além do que o nosso entorno, do que o que está ao nosso redor. A mensagem do Evangelho é para todas as 5.570, mais ou menos isso, cidades do Brasil. É para as 642 cidades do estado de São Paulo. É para todos os bairros da cidade de São Paulo. Então, a grande comissão, a missão dessas conexões, desses grupos pequenos, está em Mateus 28, 18 a 20. É levar essa mensagem, fazer discípulo de todas as nações, de todas as nações. Por que não ficou aqui? Do seu bairro, da sua cidade, porque Jesus queria deixar a porteira aberta. Quando o judaísmo, dentro do coração dos discípulos, se levantasse e dissesse: não, é o evangelho só para os judeus, Jesus disse: ide por todo mundo e anunciai, fazei discípulos de todas as nações, né? Christ for all nations, né? Ou seja, Cristo para todas as nações. Todas as nações fala da universalidade dessa mensagem. Essa semeadura é para a minha rua, é para a minha casa, é para a minha família, é para a cidade onde Deus me plantou, é para as cidades no entorno dela, é para o estado, é para a nação onde nós estamos plantados, e não somente para a nação brasileira, mas para todas as nações. Então, quando Jesus deixa esse fundamento ali, escrito nos evangelhos, ele estava querendo dizer que nós temos que ser esses anunciadores de boa nova, que vamos subir nos altos montes, como disse o profeta Isaías, e vamos proclamar: presos saiam das suas cadeias, cegos vejam. Vê o quê? Vê o quê? Vê as respostas que nós precisamos ver, que elas são vistas através do Evangelho de Jesus, da palavra. Vê, compreenda, no sentido de compreender. Ouça o que você precisa ouvir, no sentido de entender as saídas para a vida, as resoluções dos piores dilemas humanos. Então a igreja tem essa rede, vamos lançar a rede. Mas você diz assim: mas eu não quero fazer parte dessas conexões com muita gente. Não tem problema, faça uma conexão com uma pessoa, 2 pessoas. O importante é que exista no seu coração esse desejo de não ser uma pessoa sem nenhum envolvimento com a missão de Jesus. Todos os crentes precisam ter esse desejo, essa luz. Aí você diz: mas eu não sou médico, eu não tenho profissão. Meu irmão, se você for um pai, uma mãe, se você for um filho, se você for um jovem, um adolescente, você pode sim, você tem condição de fazer uma conexão com mais alguém. Nós não podemos ser água parada. Esse não é o ano de água parada na nossa vida. Esse é o ano das portas abertas. Esse é o ano de nos mover em Deus, nos mover rumo à missão, nos mover rumo ao que Deus tem para nós. E o que Deus deu para esse ministério é muito poderoso para morrer em nós. Eu, pelo menos, tenho essa concepção. Eu não quero que fique somente em mim. Mas aqui eu estou falando com você desse desafio de fé. Nós vamos ter essa linguagem de fé. Eu vou pregar o evangelho no poder do Espírito Santo. Minha reunião será uma reunião no poder do Espírito Santo. E nós vamos orar.
E eu quero lhe convidar para ser mais um desses que vão encabeçar essas conexões. Essas semanas nós estamos assim no treino, né? No treino, no aquecimento, tá? No aquecimento espiritual, com os princípios, com a oração, para que Deus acenda em você essa tocha, esse desejo. Você não precisa falar impecavelmente, mas você precisa decidir falar. Você precisa decidir falar de quem te salvou. É verdade a experiência que você teve com Jesus? Se for, esse é o tempo de levarmos ela a outras pessoas, de levar essa palavra para além de você, além da sua casa, além da nossa reunião todo domingo, do culto de jovem. É muito pouco. Só nossa reunião nós temos que anunciar. A igreja tem que anunciar. Não se pode pegar a luz e colocar debaixo da cama, disse Jesus. Não se esconde uma lâmpada debaixo da cama. Como é que ela vai iluminar uma casa? Do mesmo jeito, não se pode colocar força de evangelismo da igreja debaixo das camas. É tempo de tirarmos as lâmpadas de debaixo das camas e colocarmos nos lugares altos, para que quem passe de longe possa ver. Ou seja, está acontecendo naquela casa o quê? Está acontecendo algo sobrenatural. Os vizinhos vão ouvir uma vez por semana, uma música vai sair do seu apartamento, uma música vai sair da sua casa. Quem passa até na rua vai olhar assim e dizer, está acontecendo alguma coisa na casa da Inês, na casa do Rodolfo, na casa da Elza, na casa da Carla. Está acontecendo alguma coisa na casa do Marcos. Olha que legal, não é? Então estará acontecendo por causa do Senhor. Que maravilha! Nós somos esses anunciadores de boas notícias. Nós temos uma boa notícia para dar a São Paulo. Uma boa notícia para dar a São Paulo que não sai na Folha, que não sai no Estadão, que não sai na UOL, que não sai em nenhum portal de notícias humanas. Mas essa boa notícia está no meu e no seu coração. Qual é essa boa notícia? É que Jesus Cristo está vivo, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e será eternamente, e a sua mão está estendida para salvar, para curar, para levantar todo aquele que nele crê. Mas como é que essa cidade vai saber? Romanos 8, como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então nós estamos aqui para dizer, é tempo de pregar, e estamos preparando-os para enviar. Enviar para onde? Para as casas, a conexão das casas. Algo simples, mas poderoso. Irmão, Deus vai fazer coisas maravilhosas nessas conexões. Se você crê comigo, diga amém. Cada conexão dessa vai ser uma tocha acesa nessa cidade, né? Para destruir os formigueiros de serpente nas famílias, nas casas, no coração do povo, na mente das pessoas perturbadas pela falta de Deus. E a igreja tem o remédio, a igreja tem a chave que abre a porta da cadeia dos presos. Essa chave chama-se Jesus. A igreja tem sim o antídoto para o pecado. E esse antídoto é Jesus, é o arrependimento através de Cristo Jesus. Quem vai anunciar? Eu, você e quem chegar junto de nós, porque nós somos multiplicadores de vida. Então, essas conexões, elas vão se multiplicar. Pastor, onde é que pode acontecer uma conexão? Já falei no início desse vídeo. Ela pode acontecer numa casa, num apartamento, num lounge, pode acontecer num aeroporto, pode acontecer na área de convivência do seu trabalho, num shopping, numa praça de alimentação, ela pode acontecer numa rodoviária, ela pode acontecer no jardim, na sua universidade, no lugar lá onde os alunos convivem. Ela pode acontecer num hospital, ela pode acontecer, seja onde for. Aonde tiver oportunidade para nós estarmos com uma certa frequência e regularidade, pelo menos toda semana, ali estará uma tocha acesa. Tocha de quê? Tocha de vida, tocha de alegria. Aonde a vida de Deus se manifesta, a morte vai perdendo o poder, as enfermidades, aquela coisa de contenda, aquele negócio. Sabe, irmãos, quero dizer mais uma coisa para vocês. Sabe o que é que muitos de nós estamos precisando? Nos ocupar. Mas não é nos ocupar no sentido de que você não tem o que fazer, não. Muitos de nós até trabalhamos muito dentro de casa, mas nos ocupar com as coisas do reino de Deus, nos ocupar de levar Jesus para alguém. Você pode dizer, mas eu não sei evangelizar. Se você não sabe evangelizar,
mas você pode falar da sua experiência. Ou se não, você pode não levar a mensagem, mas você pode levar a pessoa para a conexão, você pode dar uma carona, você pode lembrar, você pode arrumar as cadeiras, arrumar o ambiente, levar um lanchinho, levar uma lembrancinha toda semana, você pode levar o seu celular com a música que pode ser tocada, você pode ser um facilitador, ou coisa boa é você ter quem ajude a acontecer essas reuniões nas casas, né? Então, irmão, quando nós queremos ajudar, quando a gente tem o Espírito bom de Cristo, Espírito Santo, você é um facilitador. Você pode até nem ser da frente, mas os da frente não quer dizer que são mais importantes do que os que ajudam, os que dão apoio. Mas o importante é, não, eu estou aqui para fazer acontecer, eu estou aqui para meu amigo não desistir, para essa conexão acontecer, eu estou aqui para levar Jesus, para convidar, para bater nas portas. Oh, glória a Deus, esse é o ano de mudança na nossa vida e Deus conta com essa igreja para vivermos o novo dele. Quem concordar comigo, diga amém. Amém. Olha que linda, que lindo. Então, esse é o ano de nós vivermos Atos 2, como li. Louvando a Deus e caindo na graça do povo, eu proclamo que Deus vai nos fazer cair na graça do povo de São Paulo. Posso ouvir você dizer amém aí da sua casa? Amém. Quem faz uma igreja cair na graça do povo é Deus. É Deus mesmo, né? Deus tem prazer nisso. E se a gente se chegar a Ele, certamente. Às vezes a gente não vai mais além porque o nosso coração está desfocado, o nosso foco é outra coisa, às vezes nosso foco são as nossas dores, nossos problemas, quem nos deixou, quem não gosta da gente, ou quem não nos deu isso, ou quem não nos deu aquilo, mas o Senhor está dizendo, ei, arruma o foco do coração, foca no que dá esperança e te solta dessas tranqueiras que só atrasam a tua vida, Já passou o tempo de viver perdendo tempo, agora é tempo de andar ganhando tempo. Como é que eu ganho tempo na minha vida? Fazendo o que Deus me manda fazer. Então essa igreja está aqui em São Paulo para levar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações. E Deus nos colocou numa cidade que é uma cidade meio que assim, é uma cidade continente, né? Porque aqui você acha africano, cubano, peruano, boliviano ali perto do templo. Quanto boliviano tem por ali? Aqui você acha descendente de polonês e um monte de italiano, um monte de português. Você acha um monte de nordestino, sim ou não? Olha um aqui que vos fala. Você acha um monte de nortista, daqueles que vieram do Amazonas, do Acre. Você acha um monte de gente do sul do país, do Paraná. Se você fizer assim em São Paulo e disser, cadê os paranaenses? Meu Deus! Agora, se você disser assim, cadê os baianos? Você vai achar milhares deles aqui, porque como aqui tem baiano, né? Graças a Deus, ou seja, nós somos uma cidade acolhedora, uma cidade missionária. E Deus fez com que todos esses povos tivessem acesso para cá, não somente pelas condições de trabalho, mas também porque aqui nós poderíamos pregar o evangelho ao maior número de pessoas diversas, de culturas diversas, de origem diversa, e essas pessoas irem para as suas famílias, irem para as suas ramificações e as suas conexões e levarem a mensagem do evangelho para outras pessoas, amém? Deus conta com você. Então hoje eu quero lhe convidar, abra o coração para o propósito de Deus. Queira ser um missionário na ótica de Mateus 28, 18 a 20. Seja você um continuador da grande comissão aqui na terra. Seja você uma flecha. Seja você uma chama acesa. Seja você essa lamparina que não vai ser colocada mais debaixo da cama. Não esconda mais o que Deus lhe deu. Sua vida tem um propósito. Deus conta com você, mesmo na sua simplicidade, mesmo com as suas limitações. Não é tempo mais de olhar para o que nos falta, é hora de olhar para o que Deus tem, para o que Deus é, para o que Deus pode fazer em nós e através de nós. Amém? Então esquenta a turbina,
porque vem aí as conexões 2025 para arrebentar com o inferno, para declarar que é tempo de salvação, de cura e de milagres, e que a Insegec em São Paulo é um celeiro de missionários, é uma casa de pão, é uma casa de avivamento, é uma casa de milagres e é um povo de fé. Amém! Você faz parte desse povo? Esse é o Espírito que está sobre os seus pastores. Se o teu coração é um como o meu, sobe no carro e vem. Oh, que glória! E se já está no carro, vamos lá, meu irmão, acelera o passo, que não é hora mais a gente ficar apenas olhando o que passou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor, o dono da missão, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, sobre tua casa, sobre tua família, levante o seu glorioso, bondoso rosto e te dê shalom. Amém? Próxima semana, quarta-feira, 20 horas, se Deus permitir, estaremos com a continuidade dessa mesma palavra. O que eu faço essa semana? Vá orando. Você já tem pessoas no seu coração para convidar para a sua conexão? Anote o nome delas. Comece a regar essas pessoas com oração. Regue através da oração. Comece a orar por você mesmo. Senhor, me dá força, estratégia, inspiração. Senhor, tira de mim todo medo. E eu te abençoo para que você seja levantado como uma tocha viva nessa cidade, no Brasil, nas nações da terra e onde mais Deus precisar de você. Amém? Deus te abençoe, um grande abraço e muito obrigado pela sua atenção.